Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse domingo no qual a gente se dedica ao estudo das preces. Estamos trabalhando com o livro Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo uma coletânea das preces no capítulo 28, o último capítulo do livro, onde Kardec usa alguns modelos. Ele cria uma espinha dorsal para aqueles que sentem-se inseguro nas preces, nas orações, de como conduzir, de como criar um modelo diante da prece. Mas precisamos lembrar que elas não são preces que necessitam ser decoradas. Elas estão apenas colocadas para serem modelos. Porque a prece mais verdadeira, a prece que tem melhor ação em nós, é aquela que sai dos nossos corações. Quando decoramos algum texto, alguma fala, então sim, estamos pegando a ideia de alguém e não os nossos sentimentos. Porque às vezes a sinceridade nas nossas palavras está em apenas dizer obrigado, Senhor, ou me ajuda, Senhor. Das formas muito simples, mas mesmo assim, Kardec nos presenteia com modelos para as quais a gente saiba qual o conteúdo e qual a forma de realizarmos as preces. Para isso estamos aqui com Tiago, com Robson, e como é um domingo de preces, convidar o Tiago para a prece e de abertura inicial. Olá pessoal, tudo bem? Convido a todos a fechar os olhos agora, neste momento, acalmar um pouco a respiração e elevar o pensamento ao alto. Querido e amado Pai, muito obrigado pela possibilidade da reunião, de mais uma vez estar contigo e na presença dos bons espíritos. Como é gratificante reunir em seu nome e poder, junto desses irmãos, manifestar um pouquinho do seu amor. Que neste momento nossos olhos possam enxergar a sua luz, nossos ouvidos escutar a sua voz e nosso coração sentir o seu amor. Gratidão por todo o amor recebido e por toda a glória que o Senhor destina a nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Tiago, pela linda prece, né? Vou fazer a leitura da instrução preliminar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Nós estamos na sessão de preces para si mesmo. E Kardec colocou como próxima prece a fazer para si mesmo o ato de submissão e de resignação. Quando um motivo de aflição nos atinge, se procuramos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que é consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Assim devemos atribuí-la apenas a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, ou ela é uma prova para esta vida, ou é a expiação de alguma falta de existência passada. Nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos naquilo que pecamos. Veja nessa obra capítulo 5, 4, 6 e seguintes. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal do momento e não as consequências favoráveis seguintes que isso pode ter. O bem é, muitas vezes, a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que essas palavras do Cristo se apliquem a nós, bem-aventurados os que sofrem.
Veja nessa obra, capítulo 5, o número 18. Ele falou do capítulo 5 duas vezes, né? É o capítulo que fala de causas anteriores das aflições e que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Nós precisamos sempre buscar, né, a coerência naquilo que a gente vivencia. Claro que tem coisas que fogem um pouco do controle ou daquilo que está ocorrendo no nosso dia a dia, mas uma das coisas, sim, primeiras, as nossas aflições, grande parte delas, nós somos os responsáveis, né? Eu não gosto dessa terminologia, né, de punidos, porque hoje nós já aprendemos que não existe a punição, né, que existe o compromisso de reparar as coisas do passado. Mas reparar não é sofrer, reparar é refazer. E pode tudo ser refeito com amor e com simplicidade, com paz e com alegria. Mas compreendo que se tratava de estudos em cima do Evangelho. E o Evangelho, naquele período que foi escrito, ele trabalhava muito com o Deus ainda punitivo. Por mais que Jesus viesse mostrar um Deus amoroso, ainda estava muito presente o Deus do Antigo Testamento. Mas, bem, tirando isso, a gente começa a ver, por exemplo, tudo que tem ocorrido nas nossas vidas. E eu sempre gosto de fazer reflexões sobre o que ocorre comigo. E eu muito desejei algumas coisas ao longo da minha vida, de ordem profissional. E eu sempre esbarrei em alguns pontos. Praticamente no momento de derrubar a bola 8, eu errava a tacada, né? A bola, em vez de entrar, ela corria para o lado. E isso me trouxe por muito tempo uma revolta intensa. Hoje, né, alguns anos após isso, eu consigo olhar com uma lucidez para esses períodos e eu agradeço o vento que fez errar a tacada. Porque eu consigo olhar hoje para mim e não me vejo mais realizando ou sinto, aspas, pena se eu tivesse realizando aquilo que eu achava que era. Porque eu ia estar tão centrado e tão pequeno em algumas coisas que não tinha como prosperar em termos de conhecimento e de tudo. Então eu vivenciei situações que eu achava que era bom para mim e que não ocorreram. E que hoje realmente eu tenho a amplitude de ver e dizer obrigado, Senhor, por não ter permitido ou por ter me impossibilitado de estar naquela situação, porque as coisas ficaram melhores. As coisas realmente ficaram melhores. E o que a gente precisa entender disso de ser melhor é a liberdade que nós temos. Porque às vezes nós temos algumas coisas, mas não temos a liberdade. Então, a resignação, a submissão, nesse caso, é apenas aceitar a vontade do Criador e fazer o nosso trabalho com muito amor e com muita seriedade. Quer falar, Tiago? Deixa você primeiro, Robson. Você domina bem esse campo aí das emoções. É porque eu acho que a palavra-chave, né, desse texto é a palavra aflição. Então, quando a gente imagina assim, né, eu estou em aflição, poucas vezes a gente para refletir sobre o contexto. A gente só quer ficar livre da aflição, não é? É mais ou menos igual quando acontece uma coisa de dor física mesmo. A gente deu uma topada com o dedão na porta, né? A gente não fica parando para ver, será que a porta está no lugar errado? Será que o que aconteceu? A gente quer ficar livre da dor que está ali, né? Segura o pé e grita e quer ficar livre da dor. E quando é uma dor que começa a repetir na nossa vida,
Então, deve existir algum tipo de mecanismo que está fazendo aquele ciclo repetir, né? Então, uma aflição que tem uma recorrência, né? E essa aflição recorrente é que acaba fazendo a gente colocar a mente numa posição de questionamento, né? Por que Deus, né? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? E às vezes a gente até tem que entrar mesmo nessa reflexão, porque senão a gente fica preso num conformismo que também não é o que vai fazer a nossa transformação, né? Então, não é um conformismo do tipo assim, ato de submissão e resignação, né? Esse vocabulário do Kardec é ainda bem século XVIII para XIX, assim. Mas, então, não é submissão no sentido do conformismo, né? É submissão no sentido assim, peraí, Deus colocou isso na minha vida, deixa eu tentar entender o que é. Porque eu não queria, não estou gostando, mas não é que eu tenho que aceitar submisso, eu tenho que aceitar no sentido de o que eu vou aprender com essa situação para ela não se repetir, né? Ou o que está acontecendo com o meu espírito que ele precisa dessa situação para ele evoluir. E aí, quando a gente chega nesse ponto, né, é como se a aflição ela dissolve, não porque o problema não existe mais, mas porque o que eu estou aprendendo faz um sentido de crescimento ou porque aquela situação ganha uma energia diferente da dor, né? Não é só, eu estou sofrendo por sofrer. É isso aqui tem um sentido, né? E que eu vou chegar num final que aí tudo vai se transformar, né? Às vezes eu brinco que é como se fosse assim, eu estou na cadeira do dentista, se eu sou uma criança, não estou entendendo o que está acontecendo, ele fala assim, ó, fica com a boca aberta, não fecha, vai doer, mas fica quieto. Eu não vou ficar quieto, né? Vão ter que me amarrar à força, vou ter que me dar uma anestesia geral para eu ficar ali. Agora, se eu entendo que se eu colaborar e que se aquilo tem um sentido de me cuidar e de que eu vou sair dali, né, aliviado ou curado de uma coisa, aí eu vou ficar ali e vou aguentar firme, vou esperar chegar no final, né, do procedimento, porque aquilo tem um sentido, não porque está agradável, não porque já resolveu, não porque eu não quero que acabe, eu quero que acabe, mas aí a minha energia para lidar com aquilo é outra, né? O caminho de Deus é perfeito, né? E engraçado, quando eu era criança, meu pai tinha um golzinho que ele deu para minha mãe, com daqueles batedeiros. E tinha essa frase colada, lembra que tinha uma época que era uma moda colar frase assim de Deus, assim, uns adesivos azuis, assim. E tinha essa frase, ele fez questão de colar a frase torta. O caminho de Deus é perfeito e estava torto. E é justamente isso, né? Vai um pouco nessa linha. A gente parece que a coisa está toda errada e não faz o menor sentido a dor, o sofrimento, a aflição do momento, que as coisas elas não melhoram. Aquele desespero interno de, cara, mas eu tô orando, eu tô rezando e as coisas não melhoram. Parece que eu tô sozinho. Cadê Deus, né? Quem nunca fez essa pergunta? E aí a gente acompanha nas lives os mentores sempre falando que sempre estamos acompanhados. Nunca estamos sós. E Deus está ali, como sempre esteve. Eu não vou entrar na discussão da aflição em si, porque isso foi muito bem explicado pelo Jordelei e muito mais ainda pelo Robson. Deixei para falar por último e isso faltou tópico para mim. Mas eu queria só tentar reconfortar, que é uma coisa que eu utilizo para mim. A espiritualidade sempre fala que nós estamos vivendo nosso melhor momento. E um pouquinho só de estudo e compreensão, a gente vê que, cara, a gente vem de eras muito distantes. Então, se eu estou no meu melhor momento e eu estou sofrendo agora, imagino quanto a gente já não sofreu no passado. Quantas e quantas pedras terríveis a gente já não carregou no passado, né? Nós viemos de eras aqui mesmo, no planeta Terra. Se eu sou um ser que
sou reencarnante aqui, ou qualquer outro orbe, significa que eu já vivi em eras primitivas. Já foi muito bem falado também pelos mentores, onde não existiam condições nem higiênicas de vida, sabe? A gente vivia muito pouco. Tudo era escasso, tudo era muito complicado. Então, além das aflições emocionais, existiam as aflições físicas ali, da dor, sabe? Eu saía para caçar e morria, filhos desapareciam, todo mundo morria o tempo inteiro, tudo era cheio de doença. E a gente veio evoluindo. Era após era, a gente vem crescendo como consciência, como ser espiritual. E a gente chegou até aqui. Então, toda vez que bateu uma dor, uma aflição, tenta interiorizar que você é um ser incrível. E já passou por muita coisa complicada, porque esse é o nosso caminho aqui na Terra, né? E chegou até aqui. E nos é mostrado e ensinado que esse aqui é um momento de transição, que a coisa vai começar a melhorar daqui para frente, graças a Deus. As coisas vão começar a melhorar daqui para frente, então segura mais um pouquinho. Eu sei que é difícil, ninguém entende. E ninguém tem a pretensão de entender os caminhos de Deus. Porque ainda somos muito ignorantes, estamos muito distantes da compreensão do todo. Mas através do amor a gente consegue enxergar um pouquinho de luz para nós mesmos. Então segura firme que você já passou por coisa muito pior, eu tenho certeza. A gente está no final aqui da nossa série, né? Vamos assim falar do nosso período escolar aqui, né? Do mundo de provas e expiações. E não se preocupe com isso, porque cedo ou tarde a gente vai ter que passar. A gente vai ter que ir para a próxima etapa. Todo mundo vai. Então não se preocupa se é nessa vida, se é na próxima vida, se é daqui 2, 3 vidas. Em algum momento vai chegar. E acho que a prece serve um pouco para isso, para trazer essa luz, esse reconforto. Eu acho que é isso. Se eu continuar falando, acho que eu vou chorar, mas é isso aí. Eu acho que a gente não está terminando a série, não. A gente está terminando o 2º grau, sabe? Daqui a pouco a gente faz vestibular, vamos ver se a gente passa para uma faculdade. Isso. Mas eu vou ler então as 3 preces. Kardec colocou aqui 3 preces curtinhas. Eu vou fazer intervalinho só para ficar fácil de colocar a minutagem e as pessoas acharem as preces depois. Primeira prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento na terra deve, pois, ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que me atormenta como uma expiação pelas minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força para suportá-la sem lamentações. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, que contribua assim para o meu adiantamento. Segunda prece. Sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar para que me des força para suportar as provações que vós me enviastes. Permiti que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, meu Deus. Mas a criatura é tão fraca que, se vós não me amparardes, temo cair. Não me abandoneis, Senhor, pois sem vós não sou nada. Terceira prece. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones. Meu Deus, estou esmagado sob o peso de minhas maldades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne, não desvieis teu olhar de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze jorrar a fonte de água viva, que aliviará minha sede. Que minha boca apenas se abra para cantar teus louvores, e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Senhor eterno Deus, somente tu és grande, somente tu és o fim e a meta de minha vida. Seja bendito teu nome, se me fazes sofrer, pois és o Senhor
e eu o servidor infiel. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque só tu és grande, só tu és a meta. Que assim seja. Com esses 3 modelos, Kardec nos explica como pedir auxílio para vencer as nossas provações. Quem de nós inúmeras vezes não pensou, Senhor, me ajuda porque está difícil? E que este domingo seja de muitas bênçãos para você. Que este fim de semana e que esse início de semana possa ser de muita valia e de muita esperança renovada. Nós aqui do Portal Paz te desejamos um bom domingo e até a semana que vem. Paz e luz.